Olá, você que está assistindo esta aula, seja bem-vindo. Eu sou o professor Luiz Quitian, sou mestre em Engenharia Mecânica, com especialização em Mecânica dos Fluidos e Engenharia Térmica. Nesta aula falarei sobre os geradores de vapor, um dos componentes do ciclo Rankine, que fazem funcionar o sistema de potência vapor. Aqui vamos explicar as características e diferenças entre as caldeiras flamotubulares e aquatubulares. Também conheceremos os componentes que formam uma caldeira e, a sequência, aprenderemos a manutenção e normas. Comencemos. Perfeito. Vamos então a começar esta videoaula com o estudo dos geradores de vapor, do sistema de potência a vapor. A aula vai estar dividida em 4 partes. Primeiro vamos a estudar um dos componentes do sistema de potência a vapor chamado caldeira. Logo identificaremos os tipos de caldeiras. Na sequência, conheceremos os componentes das caldeiras e, finalmente, vamos a estudar a manutenção e normas dispostas para as caldeiras. Bem, aqui nos perguntamos o seguinte: a caldeira é um gerador de vapor? Como funciona? O que acontece dentro da caldeira? Por que usamos uma caldeira? Então, quando pensamos em gerador de vapor, logo nos vem a la cabeza representações de dispositivos que efetivamente fabricam vapor. Mas em realidade não é bem assim. O que estes equipamentos fazem, na verdade, é converter energia química proveniente dos combustíveis e transferir-la à água por meio de calor, o qual incrementa seu estado térmico e passa a converter a água líquida em vapor. Tudo isso acontece então dentro de um gerador de vapor, comumente chamados como caldeiras. Perfeito? Bem, então as caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia. Uma caldeira é constituída por uma câmara de combustão na qual a mistura de ar e combustível libera energia através de combustão. Esta energia é formada de calor e transportada pelos gases de escape da combustão. Esses gases de escape em alta temperatura são direcionados para um trocador de calor, no qual divide espaço com a água. E por fim, temos os gases com baixa temperatura e a água que convertendo-se em vapor saturado, concluindo o processo de geração de vapor. A gente tem aqui uma representação muito geral do que é uma caldeira. Ela principalmente está formada por lo que conhecemos como um trocador de calor, onde passam os gases de combustão, transferindo o calor à água, cambiando seu estado termodinâmico de líquida para vapor. Verdade? Aqui na representação animada, a gente tem uma versão mais conhecida. Temos o combustível sendo queimado, transferindo essa energia química a uma superfície a qual contém água em estado líquido. À medida que a energia sendo transportada, a água líquida vai cambiando de seu estado para vapor. Esse vapor vai sendo transportado por uma tubulação, ao qual vai chegar ao final até os seguintes dispositivos. Perfeito. As caldeiras são empregadas na produção de vapor, de água ou aquecimento de fluidos térmicos. No caso das indústrias, em termos práticos, a maior parte do vapor utilizado nos processos é gerada em caldeiras. A energia para vaporizar pode ser obtida através de uma queima de um combustível sólido, líquido ou gasoso, ou ainda por conversão de energia elétrica ou até fissão nuclear, que é o caso das usinas termonucleares. Por fim, didáticos, apresentaremos aqui apenas as caldeiras que utilizam o aquecimento por queima de combustível, que são as mais empregadas.
e principalmente as que se usam no caso dos ciclos Rankine. Bem? Então, as caldeiras, temos aqui então um processo mais no nosso ciclo de potência a vapor, né? Onde temos uma câmara de combustão, onde os combustíveis, a combustão acontecem. E esses gases, ou esses produtos que saem da combustão, começam a ser transportados através de tubulações ou através do casco do mesmo trocador de calor. Aqui temos uma representação onde os gases da combustão passam pelos tubos, fazendo o processo de transferência de calor à água, sendo uma entrada de água ou líquido saturado e uma entrada de vapor, saída, de vapor saturado, a qual vai diretamente para nosso ciclo, onde está turbina, condensador, bomba. ¿Ven? E os gases de baixa temperatura são enviados para outros processos termodinâmicos que podem acontecer em nosso ciclo ou podem ser enviados, então, para o exterior. ¿Ven? Perfeito. No caso das indústrias, em termos práticos, a parte do vapor utilizado nos processos é gerado em caldeiras e a energia para vaporizar pode ser obtida através de queima de combustível, como a gente se deu conta. Existem outras aplicações, como a gente falou, que podem ter algumas variações com respeito a estas aqui. Bem, então vamos falar um pouco sobre a história dos geradores de vapor. Bem? Então, você sabia que essa tecnologia não foi algo criado no século atual e nem no anterior? O processo de desenvolvimento das caldeiras é bem mais antigo. Ele teve seu início no século XVII, quando Thomas Savery, mais precisamente em 1698, usou um sistema de bombeamento de água, empregado o vapor para força motriz. Na seguinte linha do tempo, podemos ver os principais autores do desenvolvimento dos geradores de vapor. Um pouco mais tarde de Thomas, em 1711, Newcomen desenvolveu outro equipamento com a mesma finalidade, porém colocando ideias mais inovadoras na prática. E seu projeto, a caldeira, era um recipiente esférico que no fundo apresentava um espaço em que se queimavam muitos materiais orgânicos. Como a gente pode ver aqui, esta representação do sistema de potência a vapor do Newcomen, que era um recipiente esférico, e na parte inferior tinha uma queima de gases ou de materiais orgânicos. Algum tempo depois, em 1769, James Watt modificou a caldeira, especialmente no que diz respeito à sua forma, deixando muito parecido como um vagão, como a gente pode ver na figura aqui. A partir daquele momento, a procura por caldeira, que pudessem ser usadas em locomotivas, especialmente locomotivas a vapor, se fortaleceu, já que esses dispositivos poderiam acumular vapor a altas pressões e gerar força motriz através da expansão do vapor, gerando uma caldeira. Ou seja, perfeitos para movimentarem um trem, que lá na Revolução Industrial a gente precisava muito. No final do século XVII, Jones, Stevens e Steph Wilcox revolucionaram a forma das caldeiras. Mais uma vez, eles passaram a colocar tubos onde circulava água, fazendo com que as caldeiras se tornassem mais eficientes. O resultado, o início da fabricação destes geradores de vapor para uso comercial. Logo depois, em 1880, Alan Stirling
modificou os tubos retos para tubos curvados, deixando assim sua contribuição no legado, que originou anos e anos de mais de desenvolvimento tecnológico na procura da melhor eficiência energética. Então a gente pode ver aqui as modificações que levou as caldeiras com o passar dos anos, né? E no avanço que as pessoas iam fazendo, tendo essa necessidade de obter uma eficiência melhor em seus sistemas. Até chegar ao que conhecemos hoje em dia como uma caldeira, né? Que vamos ver umas imagens de algumas mais na frente, beleza? Bem, então a indústria das caldeiras está dividida em dois tipos. Esta classificação depende principalmente do tipo de fluido que circula pelos seus tubos. Então existem, portanto, as caldeiras flamotubulares e as caldeiras aquatubulares. E você se perguntará, como são este tipo de caldeiras? Quais são as mais usadas na indústria? Então vamos lá responder essas perguntas. Bem, então as caldeiras flamotubulares são aquelas caldeiras que os produtos da combustão circulam pelo interior dos tubos, que ficam imersos na água a ser vaporizada. Mais ou menos o que a gente viu lá nos primeiros slides. ¿Ven? Las aquatubulares son caldeiras que a água a ser vaporizada circula pelos tubos e os produtos da combustão pelo exterior deles. Então, principalmente a classificação é baseada no fluido que vai pelos tubos, né? Perfeito. As caldeiras flamotubulares apresentam a circulação dos gases de combustão no interior dos tubos. Então, estes atravessam o reservatório da água estática, o qual é aquecida para produzir vapor saturado. A outra característica aqui é que a água não está se movimentando, né? Ela está estática. O que acontece que vira mais a uma panela com água fervendo. Né? Ela apresenta a grande maioria das caldeiras, sendo utilizadas para pequenas capacidades de produção de vapor, a ordem de umas 10 toneladas hora de vapor, e também são aquelas caldeiras de baixa pressão, até mais ou menos 10 bar, chegando algumas vezes de 15 ou 20 bar na indústria. Bem? Entre outros pontos mais relevantes desse tipo de caldeiras, temos que elas têm baixo rendimento térmico, tem maior espaço ocupado, né? Precisa de maior área para colocar, fazer a instalação dela. E é uma ideia que pequenas instalações com uma construção simples. Tal como falei, a gente pode pensar que as caldeiras flamotubulares como uma panela de pressão com água, né? Fervendo, que pela válvula de escape dela vai saindo o vapor, a produção de vapor. Né? Então, na indústria existem vários tipos de caldeiras flamotubulares, que variam de acordo com a distribuição e posição dos tubos no reservatório de água. A gente aqui tem uma representação das caldeiras flamotubulares, muito simples, né? No caso, gases de combustão passando pelos tubos, mas podem existir diferentes configurações. Então, os tipos de caldeiras flamotubulares são vertical, horizontal, Cornuallia, Lancaster, multitubular, Locomovel e escocesa. Bem? A gente vai aprender a definição de cada uma delas mais profundamente. Bem, as caldeiras flamotubulares verticais então, são quando os tubos são colocados verticalmente num corpo cilíndrico que é fechado nas extremidades por placas chamadas de espelhos. Os gases de combustão sobem através dos tubos e aquecem e
vaporizando a água que está em volta deles. Então, na representação é bem simples, né? Tubos verticais, por onde afora temos muita água em forma estática e os gases da combustão vão subindo pelos tubos, né? Fazendo o processo de vaporização da água. Aqui temos uma imagem de um sistema real. Depois temos as caldeiras flamotubulares horizontais. Então, abrangem vários modelos, desde as caldeiras Cornuallia e Lancaster, de grande volume de água, até as modernas unidades compactas, né? Então, a mesma situação. Em vez de estar os tubos verticais, os tubos estão horizontais. Mesmo os gases, a direção dos gases são paralelas aos tubos. Temos uma representação de um tipo de caldeira flamotubular horizontais. Bem, então, depois temos as caldeiras flamotubulares Cornuallia. Então, são constituídas de um tubulão horizontal ligado a uma fornalha, ou local de saída de gases. Seu funcionamento é simples, mas seu rendimento é baixo. Praticamente temos um tubão, uma tubulação maior no centro, onde os gases de escape escoam dentro dele. E no restante temos água de forma estática, sendo transferido o calor através da superfície do tubulão. Já por outro lado, as caldeiras flamotubulares Lancaster é uma construção idêntica à Cornuallia, porém, tecnicamente mais evoluída. Ela é constituída por 2 e 4 tubulações internos e algumas delas apresentam tubos de fogo e de retorno. Então, praticamente é uma Cornuallia, mas com mais tubos, né? Podemos ter 2 tubos, 3, 4, né? Onde pode ser que o fluxo de calor seja positivo e outro de retorno, mesmo nessa situação. Ou mesmo todos tenham a mesma direção de fluxo e todos tenham um ponto de referência de saída. Bem? Por outro lado, temos então caldeiras flamotubulares multitubulares. A queima de combustível é efetuada em uma fornalha externa. Ou seja, pensem que a câmara de combustão é outro dispositivo à parte. E os gases quentes passam pelos tubos de fogo. Este tipo de caldeiras aceita a queima de qualquer tipo de combustível. Então, muitas indústrias, geralmente a indústria da cana, usam esse tipo de caldeira porque tem muito material orgânico, né, que pode ser queimado para transferir esse calor e usar esse material. Então, nesse caso, temos vários tubos de calor que atravessam um tanque de água, né? Todos na mesma direção, onde, ao final, a saída deles coincide com uma chaminé. Né? Perfeito. Temos também as caldeiras flamotubulares locomóveis. Então, apresentam uma dupla parede em chapa na fornalha. Então, na fornalha, podemos falar também câmara de combustão, pela qual a água circula. Então, são de fácil transferência de calor, sendo comumente utilizadas em serrarias e campos de petróleo. Então, nesse caso, a água que a gente vai esquentar, sim, ela cobre todo o que é nossa câmara de combustão. Então, a parte dos gases que a gente usa para transferir o calor, também o calor gerado pela chama da combustão transfere calor à água. Bien? Também temos então as caldeiras flamotubulares escocesas.
Então, são um modelo de caldeiras industrial mais difundido no mundo, destinadas à queima de óleo ou gás, e foram criados basicamente para uso marítimo. Então, hoje em dia, esse tipo de caldeiras são as mais usadas em muitas indústrias, né? Especialmente aquelas indústrias que ficam dentro das cidades, né? ¿Por quê? Porque usam óleo, ¿sí? Ou, em seu caso, gás natural. E esse gás natural é queimado na câmara de combustão. E os gases da câmara de combustão, primeiro são passados por o tubo da formalha, onde a llama, o calor da llama, transfere calor, ¿sí? Mas mesmo os gases de combustão passam por vários passos, vários tubos, através da água, em uma disposição que pode ser quadrada, pode ser triangular, pode ser rombônica, bem? E geralmente temos um espelho na parte superior dela, bem? Que permite acumular todos os gases da combustão na saída. Bem? Perfeito. Então, vantagem e desvantagem das caldeiras flamotubulares. Então, precisamos saber que tem de bom e que tem de ruim, bem? Porque muitas vezes alguns dos tipos das caldeiras podem ser usadas para algumas certas aplicações e outros para outras, né? Então, entre as vantagens que a gente tem, temos a construção é fácil, com relativamente pouco custo, mesmo sendo bastante robustas. Não exigem tratamento de água, muito cuidadoso. Então, tratamento de água, lembrem-se disso. Existe pouca alvenaria e utilizam qualquer tipo de combustível, líquido, gasoso ou sólido. Bem? Desvantagem. Então, pressão limitada em torno de umas 15 atmosferas, devido à espessura da chapa dos corpos cilíndricos. Bem? Então, aquela chapa que a gente tem água estática, só vai suportar umas 15 atmosferas, ou umas 15, 20 bar. Bem? Partida lenta em função ao aquecimento de todo o volume da água. Como a gente tem um volume grande de água estática, esquentar essa água para começar a gerar vapor é difícil. Só pense em você colocar uma panela de água no fogão para que ela comece a ferver. Mais ou menos demora, se a gente colocar 1 litro de água, demora uns 10 minutos, né? Então pensa ter ali uns 200 litros de água. Então tem um tempinho aí lento. Baixa capacidade e baixa taxa de produção de vapor por unidade de área trocada. Então, também temos essa dificuldade, essa desvantagem, né? Temos baixa capacidade, baixa eficiência. Circulação de água deficiente. Então, como a água fica estática, a gente não pode ir misturando ela, formar turbulência que ajuda a que a transferência de calor aumente. E, finalmente, dificuldade para a instalação de superaquecedores, economizadores, pré-aquecedores. Então, a gente viu lá que nos ciclos Rankine, a gente tem algumas modificações para aumentar a eficiência do ciclo, né? Geralmente são superaquecedores ou economizadores, né? Que ajudam a pré-aquecer muitas vezes a água que entra no segundo estágio, também pré-aquecer a água que vai entrar na caldeira, água de suministro, etc. Né? As caldeiras aquatubulares, diferentes das flamotubulares, transportam água pelo interior dos tubos, verdade? O que acelera o processo de transferência de calor, possibilitando melhor aproveitamento e maior área de transferência desta energia. Portanto, este tipo de caldeira apresenta maior rendimento térmico, maior produção de vapor e maior superfície de aquecimento. As primeiras aquatubulares utilizaram tubos retos, uma solução que hoje foi completamente abandonada, apesar de apresentar algumas desvantagens, como a facilidade de limpeza interna dos tubos. Então, as caldeiras aquatubulares, como a gente falou, ao transportar, ou seja, escoar água dentro dos tubos, aumenta a eficiência,
eficiência de transferência de calor. E além disso, temos mais área. E, portanto, também os tubos suportam mais pressão. Bem? Portanto, vamos ter um melhor rendimento, né? Então, as caldeiras de tubos curvados possibilitam o arranjo e projeto de câmaras de combustão completamente envolvidas por paredes de água, oferecendo capacidade de geração de vapor praticamente ilimitada. Então, aqui temos uma configuração de uma caldeira aquatubular. Temos então os gases de combustão indo na parte exterior dos tubos e por dentro dos tubos temos o líquido saturado, né? Que vai convertendo em vapor e entra lá nossa turbina, verdade? Então, nesse caso, esse tipo de trocadores de calor, de caldeiras, são mais eficientes porque a produção de vapor é ainda mais rápida. Por quê? Porque temos um conteúdo de água menor e, além disso, temos uma superfície ainda maior, né, para transferir o calor dos gases. Bem, então, as caldeiras a costura apresentam algumas vantagens, entre elas, maior taxa de produção de vapor por unidade diária de troca de calor, possibilitam a utilização de, de temperaturas superiores a 450 graus Celsius e pressões em cima a 60 atmosferas. A partida dela é rápida, em razão do volume reduzido de água nos tubos, a limpeza dos tubos mais simples e com possibilidade de automatização. A vida útil dessas caldeiras pode chegar até 30 anos. E por outro lado, as caldeiras aquaturadas também apresentam uma desvantagem. Quanto comparadas às flamotubulares, uma caldeira aquatubular pode custar até 50% mais que uma caldeira flamotubular, de capacidade equivalente, né? Além disso, sua construção mais complexa e exige tratamentos de água muito minuciosos. Principalmente, então, desvantagem, o preço delas e os tratamentos, sim? A manutenção delas. Né? As caldeiras aquatubulares são formadas por dois grandes componentes, conhecidos como tubulação superior e tubulação inferior. Na tubulação superior, dá-se a separação da fase líquido do vapor. Já na tubulação inferior, é feita a decantação e purga dos sólidos em suspensão. No caso da tubulação inferior, é o elemento da ligação dos tubos para possibilitar a circulação da água na caldeira. Tem como função acumular a lama formada pela reação dos produtos químicos com a água da caldeira. Então, praticamente é onde ficam aqueles partículas maiores. Bem? Por outro lado, a tubulação superior é o corpo cilíndrico em que seu interior contém água e o vapor formado pela troca térmica entre os gases de combustão e água em circulação na caldeira. Né? Sua principal função é separar água do vapor. Então, aqui temos a separação já não de partículas, sino de vapor. Bem? Caldeiras aquatubulares, os tubos podem ser retos ou curvados. Bem? Aqui depende de como você construa elas. Bem? As primeiras caldeiras aquatubulares utilizavam tubos retos. Não? Solução que hoje completamente abandonada. Mas algumas aplicações ainda usam tubos retos. No caso, quando é mais difícil fazer uma manutenção da limpeza dos tubos internos. Bem? E por outro lado, caldeiras de tubos curvados que proporcionam um arranjo ou projeto que envolvem a caldeira são mais eficientes, mas tem o problema da manutenção, né? A limpeza dos tubos. Bem, vantagem e desvantagem das caldeiras aquatubulares. Vantagem: maior taxa de produção de vapor por unidade diária de troca de calor.
possibilidade de utilização de temperaturas superiores a 450 ou pressões acima de 60 de atmosferas, partida rápida em razão ao volume reduzido da água, limpeza dos tubos e vida útil mais ou menos 30 anos. Bem? Desvantagem: uma caldeira tubular pode custar até 50% mais, né? Construção mais complexa e exige tratamento de água. Beleza. Bem, então chegou a hora de conhecer os componentes de uma caldeira. Geralmente, os componentes de uma caldeira são iguais para ambos tipos de caldeira. As caldeiras não são meros trocadores de calor. Elas são formadas por diversos componentes que, além de essenciais para seu funcionamento, permitem avanços tecnológicos que visam um rendimento cada vez mais otimizado. Os principais componentes que tem uma caldeira são o cinzeiro, caldeiras de combustível sólido, é o local onde se depositam as cinzas, né? Pode ser pequeno ou grande. Né? Fornalha com grelha ou queimadores de óleo ou gás. Aqui vai depender muito do combustível que a gente usa. Sessão de irradiação. Então são as paredes das câmaras de combustão revestidas internamente, né? Para não ter perda de calor. Seção de convecção, onde os feixes dos tubos de água recebem o calor por convecção forçada ou natural, pode ter uma ou mais passagens dos gases, né? Que vai depender do tipo de caldeira. Temos também o superaquecedor, que é um trocador de calor que, aquecendo o vapor saturado, transforma o vapor superaquecido, né? Aumentando a eficiência do sistema. A veces tenemos un economizador, que a troca de calor, que a través do calor sensível dos gases da combustão, que saem da caldeira, aquece a água de alimentação, não? A qual vai entrar novamente na nossa caldeira. Temos pré-aquecedor de ar, ¿sí? Trocador de calor que aquece ar da combustão. Também troca o calor com combustível de extração da caldeira. Exaustor, entonces faz a exaustão dos gases da combustão, fornecendo energia para vencer as perdas de calor devido à circulação dos gases. La chaminé, entonces lança os gases de combustão ao meio ambiente, geralmente na altura suficiente. Bem, por outro lado temos então a implementação das boas práticas de manutenção nas caldeiras. Contribuem significativamente para o aumento da eficiência térmica da caldeira. Além disso, o conhecimento das normas de operação e desenho mecânico dos geradores de vapor auxiliam para melhorar a compreensão de seu funcionamento. A gente aqui tem uma representação do que é uma caldeira, praticamente, com seu tanque elevado de água, suministro da água. Temos os gases, o queimador, né? Os tubos dentro, a chaminé. Temos por aqui outro tanque de condensado. Temos o lugar onde vai gerando o vapor, etc. E finalmente temos os usos, não, do vapor. Pode ser diferentes tipos de usos. Bom, perfeito. Então, a manutenção e normas para as caldeiras só traz bons resultados de processos que dependem do controle eficiente e sistemático, tanto dos parâmetros químicos e físicos, quanto das operações e procedimentos. Então, o uso de boas práticas de manutenção nas caldeiras contribui no aumento da eficiência térmica. Todo sistema mecânico térmico precisa de manutenção. Portanto, conhecer as normas que rigem a manutenção, o desenho delas, é muito importante também. Então, a gente vai dar primeiro uma passada
pela manutenção das caldeiras. E finalmente vamos a mostrar algumas normas usadas principalmente na operação das caldeiras e também no desenho delas. Bem? Então, manutenção de caldeiras. Todo tratamento para obtener bom resultado depende do controle eficiente. Bem? ¿Control de qué? Control químico. Primero, limpeza química das caldeiras e proteção da caldeira contra a corrosão. Todo controle químico vai focado primeiro na água que a gente vai usar em nosso sistema, né? Em nosso ciclo. Então, a gente não pode colocar qualquer tipo de água lá dentro. Tipo, a gente não pode colocar água salgada. Sempre uma água quimicamente estável que evite primeiro oxidação e corrosão. Né? Principal problema de contato de água com metais. Também temos que seguir umas normas de limpeza química das caldeiras. ¿Para quê? Para que, tipo, tengamos uma eficiência. ¿Por quê? Porque pode acontecer que a falta de limpeza diminua a área útil de troca de calor. Ou pode existir a possibilidade de que não circule vapor ou água através de uma tubulação, por falta de limpeza. E principalmente a proteção da caldeira contra corrosão e oxidação. Bem, então para isso a gente pode fazer diferentes tratamentos na água que a gente vai usar em nossa caldeira. Alguns tratamentos usuais são os seguintes: desmineralização da água por meio de resina catiônicas e aniônicas. Bem? É um processo mais eletroquímico. Bem? Desaeração mecânica da água por intermédio de desaceadores, trabalho com vapor ou em contracorrente. Então, uma forma de fazer uma limpeza. Desareação química da água, usando sulfito de sódio, catalisador ou hidrazina. Então, temos uma parte física e uma parte química, né? Porque muitas vezes, se você usa a parte química, pode que tenha resíduos maiores de partículas, né? E precisa, então, uma parte mecânica, né? Correção do pH da água para fixar para uma faixa alcalina, a fim de evitar corrosão, acidez, né? Acelerar a formação do filme de óxido de ferro. Né? Tratamento do vapor condensado para neutralizar ácido carbônico e eliminar ataque ao ferro pela cobre e níquel. Né? E em caldeira de baixa pressão, com temperaturas inferiores a 200 graus, pode-se eliminar desmineralização e desareação em muitos casos, não dispensando todavía o uso de água clarificada. Né? Então, dependendo também do tipo de caldeira que a gente tem, nossa indústria, nossa usina, a gente pode usar alguns tratamentos ou pode não precisar de outros. Bem? Perfeito. Então, um dos problemas mais importantes, são mais conhecidos nas caldeiras, é a oxidação. Então, a oxidação é um dos principais responsáveis pela deteriorização das caldeiras, ou seja, diminuição da vida útil nelas, né? E a corrosão, que age como fator de redução da espessura das superfícies submetidas à pressão. A corrosão não é sentida pelos instrumentos de operação da caldeira, ou seja, os pressostatos e as válvulas de segurança não detectam sua evolução, porque não é acompanhada por elevação da pressão. Então, o que acontece? Se você tem uma caldeira, e essa caldeira, através da corrosão, ela vai diminuindo a espessura da superfície, ela vai perdendo capacidade de ter pressão dentro dela. Então, imaginem-se uma caldeira aquatubular, que chega a mais de 60 atmosferas. Começa-se a reduzir a espessura. A espessura das caldeiras são calculadas segundo uma norma que existe para recipientes a pressão, vessels, né? Então,
essa pressão que a gente pode colocar dentro depende da espessura da lâmina. Então, muitas vezes os dispositivos que a gente tem, ele não me vai falar, sua espessura de lâmina diminui, né? Ele não fala isso, ele só sempre vai medir a pressão que tem dentro. Então, muitas vezes é bom controlar esses processos através dos tratamentos da água, né? E por outras, muitas vezes também, existem outros métodos para conhecer a espessura de lâmina de nossa caldeira, através de ultrassom, outros equipamentos que temos. E a gente pode evitar alguns acidentes no futuro, né? Da oxidação ou corrosão interna dos tubos, outro parâmetro muito importante, porque não só é a carcaça da caldeira, também os tubos, principalmente quando circula água dentro deles. Então, a oxidação generalizada do ferro, problema grande. Corrosão galvânicas, temos algumas peças desse tipo de material que acontece corrosão. Corrosão por aireação diferencial. Corrosão salina, às vezes temos uns conteúdos de sal muito forte em algumas águas. Fragilidade cáustica, corrosão por gases dissolvidos, pode acontecer, né? Tem uma mistura dos gases da combustão com a água, né? Todo esse tipo de corrosão acontece nas superfícies expostas aos gases de combustão e ocorre também em função dos combustíveis utilizados e das temperaturas, né? Nas caldeiras aquatubulares, a superfície de aquecimento mais quente são aquelas do superaquecedor, podendo ocorrer corrosão tanto nas caldeiras que queimam óleo quanto ao carvão, né? Então aqui temos dois problemas. Primeiro, a corrosão que é formada dentro dos tubos, né? No caso das caldeiras aquatubulares, pode ser por a falta de tratamento da água, né? E além disso, temos uma corrosão externa também, que no caso das águas tubulares é produzida pela reação dos produtos da combustão com o material, não? Com a peça mecânica, a superfície. No caso dos tubos, é mais difícil identificar que esté acontecendo isso aqui, perda de espessura, né? Por quê? Porque eles estão dentro da carcaça e sua configuração é diferente, né? No caso, precisa ser aberta para identificar que problemas tem. Então, muitas vezes, muito importante nas usinas, quando a gente projeta, geralmente se projetam duas caldeiras, no caso de que tenhamos uma produção contínua, né? Se a produção é alternativa, não precisamos de duas caldeiras. Por quê? Porque a gente pode dispor de tempos para manutenção, já seja corretiva ou preventiva, né? Geralmente nas indústrias do petróleo, a gente não tem uma pausa do processo. Portanto, a gente geralmente precisa colocar, já seja, várias caldeiras em paralelo, porque se uma delas chegasse a falhar, as demais vão seguir continuando com a produção e aquela que falhou vai poder ser intervenida, né? Na sua manutenção, câmbio de peças e demais. Bem? E finalmente chegamos às normas. Então, tanto no desenho, tanto na operação, existem algumas normas regulamentadoras, né? Então, tanto existem normas internacionais como normas nacionais que foram adaptadas das internacionais, né? Entre as normas temos a NR4, Serviços Especializados em Engenharia e Segurança, e em Medicina do Trabalho, né? Ela fala mais da operação, né? De como a gente tem que operar elas para evitar riscos, né? De acidentes e demais. A NR5,
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Novamente, fala mais da segurança, né? Que a gente tem que fazer, operador. Equipamento de proteção individual, conhecidas muitas, né? Sempre quando a gente opera os sistemas, contém pressão, temos que ter sempre os equipamentos de proteção individual. Segurança em instalação e serviços em eletricidade. Quando falamos de sistemas de geração de energia elétrica, também temos que ter em conta essa parte. N3, que mais interessa, caldeiras e vasos de pressão. Então, caldeira é um vaso de pressão, a qual requiere de parâmetros de desenhos e normas de segurança. ¿Vale? Atividade e operação insulares. Então, outra norma, operação. Ergonomia, proteção contra incêndios, sinalização de segurança. Então, todas essas normas são baseadas em normas nacionais, que a gente tem, no caso, principalmente na operação das caldeiras. No caso do desenho das caldeiras, a ASTM, são os que dispõem das normas internacionais para a construção de caldeiras. Existem outras normas, né? Existem as DIN, que são as normas alemãs, que dispõem outros tipos de normas. Existem outras normas ATSA, que são as japonesas, né? Que também dispõem alguns parâmetros um pouco diferentes, dependendo das condições, né? Em cada país. Mas, principalmente, a gente tem que pensar sempre na manutenção das caldeiras, no caso da operação delas também, e se a gente está disposto a fazer um desenho delas, a gente precisa conhecer como cada uma de suas peças, componentes, são configurados para sua construção, né? Como elas devem ser desenhadas, dimensionadas, além de também conhecer o funcionamento da troca de calor. E assim, damos por terminado o estudo dos geradores de vapor, do sistema de potência e vapor. Aqui temos algumas referências que foram usadas para este material, principalmente operação de caldeiras e combustão de caldeiras industriais. Nestes livros vocês têm a parte mais das componentes, classificações, elementos de automatização, que hoje em dia temos em todas as caldeiras, mas focadas na indústria. Então, se vocês desejam dar uma pesquisada lá e lida de todo o material, é muito produtivo para vocês, que talvez vão estar na parte de operação das caldeiras. E a parte do livro de Sontag fala mais sobre os fundamentos da termodinâmica, né? Como acontece a transferência de calor e demais processos térmicos. Chegamos ao fim desta aula. Espero que você tenha identificado diferenças das caldeiras flamotubulares e aquatubulares. Assim, espero que você esteja preparado para identificar e definir os geradores de vapor para cada projeto e necessidade. Mas se não ficou claro ou você ainda tem algumas dúvidas, assista a videoaula quantas vezes quiser. Você também tem outros materiais disponíveis, como o e-book e textos complementares, que ajudarão a resolver o questionário e aprofundar no assunto. Espero que a aula tenha sido produtiva para você e lembre-se sempre de aproveitar os materiais disponíveis. Agradeço por você ter assistido toda a aula e desejo a você bons estudos. Até a próxima!